Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais estudo aí, abençoados. Amém? O tema desse estudo é a igreja primitiva e a graça de Deus. A igreja primitiva e a graça de Deus. Vou mostrar aqui para os abençoados o que é a igreja primitiva, o que é a graça de Deus. O que a graça de Deus tem a ver com a igreja primitiva? Quem era as colunas da igreja primitiva que a Bíblia diz? Era Tiago, Pedro e João. Eram as colunas da igreja primitiva. Paulo pertencia a essa coluna? Não, Paulo não pertencia a essa coluna. Essa igreja primitiva ainda existe hoje, irmão André? Sim, existe. Dessa igreja primitiva, existe a filha dela, chamada igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas são filhas da igreja primitiva que era pregada por Tiago, Pedro e João. Nós, da graça de Deus, viemos de um outro sacerdócio. Um outro sacerdócio que o próprio Moisés disse que não participou de serviço no altar. Viemos de Cristo. Amém? O que significa não participou do serviço no altar? Porque somente a tribo que poderia participar dos serviços no altar, somente a tribo que poderia ensinar, ordenar ao povo para seguir, a lei levítica de Arão, depois Moisés. Arão foi o primeiro sacerdote, sumo sacerdote, Através de Arão, Moisés e Arão veio para guiar o povo a esse sacerdócio levítico. E só quem poderia viver nesse sacerdócio levítico, só quem poderia participar desse sacerdócio levítico, era a tribo de Arão. E Moisés diz que a tribo de Jesus não participou dos serviços no altar, porque Yahushua Jesus, porque Yahushua Jesus veio de uma outra tribo. A tribo que, segundo Moisés, não prestou serviço no altar. Yahushua veio da tribo de Judá. Yahushua veio da tribo de Judá. Então nós, da graça de Deus, viemos de Cristo e de um outro sacerdócio que não prestou serviço no altar. Por isso, em graça, não podemos praticar as normas da lei, os rudimentos da lei. Um dos rudimentos da lei é o dízimo. Em graça, não podemos praticar esse rudimento da lei, esse dízimo. Não podemos, nós pregadores em graça, não podemos cobrar dos irmãos o dízimo. Que se assim fizermos, estamos enganando. Se assim fizermos, estamos roubando, extorquindo, indo contra a própria Bíblia. Amém? É um tema difícil de se lidar, porque muitos que não querem desapegar do dízimos, que querem continuar cobrando dízimo do povo e não querem desapegar, são homens orgulhosos, homens que se engrandeceram através do dízimo, homens soberbos e que hoje não querem desapegar do dízimo. Amém? Esses homens estão mentindo.
esses homens estão extorquindo, esses homens estão roubando o povo de Deus. Amém? Acorda, povo de Deus. Outros rudimentos levítico. Santa Ceia é um rudimento levítico. Que a Santa Ceia, na verdade, é a Páscoa judaica. Rudimento levítico. Amém? Jejum, rudimento levítico. Amém? Batismo em água, rudimento levítico. Por isso a graça de Deus não pratica esse rudimento levítico. Amém? Porque Cristo participou de um outro sacerdócio, que é o sacerdote de Melquisedeque, e não de Arão. A lei de Moisés veio segundo o sacerdócio de Arão, segundo o vínculo doutrinário levítico. A graça de Deus veio segundo o sacerdócio de Melquisedeque, o qual Cristo se tornou, né, o sumo sacerdote da tribo de Judá, não tendo trabalho no altar, não participando do trabalho no altar, não imputando ao povo a prática da lei de Moisés. Hebreus 6 diz: deixa de parte, deixa de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Que princípios elementares? Os elementos de princípio, aquilo que você aprendeu de princípio quando a religião entrou em você. Você aprendeu de princípio que você tinha que batizar, você tinha que ceiar, você tinha que dar seu dízimo, você tinha que jejuar, e outros rituais a mais que vêm através disso. Ir no monte buscar o Senhor, né? Muitas outras coisas. Isso foi imputado às pessoas, aos crentes, né? Para fazer. Mas se os crentes crê no Cristo, então tem uma coisa errada aí. Uma vez se você crê no Cristo, mas está praticando rituais de Moisés, você está em transgressão. Você está em prostituição religiosa. Adultério religioso. Por que adultério? Porque a igreja somos nós. O noivo da igreja, que somos nós reunidos. Eu não sou igreja. Igreja são todos nós. Todos vocês que estão me assistindo, reunidos comigo, nos formamos a igreja. Né? Então, nós formamos a igreja. Então, a igreja somos todos nós juntos. O noivo dessa igreja é Cristo. E se nós cremos que o noivo é Cristo, e temos Cristo como nosso noivo, nosso Salvador, e praticamos os rudimentos de Moisés, então a noiva, ela está servindo a dois noivos. Amém? Estou te dando exemplo. A noiva está servindo a dois homens, o Cristo e Moisés. Ela está em quê? Adultério. Prostituição religiosa. Ou bem você serve a Moisés, ou bem você serve a Cristo. Se Cristo é o seu Senhor, então você tem que deixar os rudimentos de Moisés de lado. Deixar de parte os princípios elementares que lhe foram ensinados. Amém? Para passarmos a seguir o que Cristo ensinou a Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso veio, né? Ensinando e chegou até nós hoje. E próprio Paulo de Tarso, ele foi separado para a graça de Deus. Nós temos aqui Atos 13, 2.
Em Atos 13:2 diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Separe Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo, ele veio através, né, de um profeta lá e disse: separe Barnabé, separe Paulo, porque eu tenho uma obra diferente para vocês dois. Vocês não vão para os judeus, vocês vão para os gentios. Amém? E as colunas da igreja, Tiago, Pedro e João, foram para os judeus. Amém? Foram para os judeus. E Gálatas 2:9, Paulo diz: reconhecendo a graça que me fora concedida, Paulo está falando, eles, Tiago, Pedro e João, reconhecendo a graça que me foi concedida pelo Cristo glorificado, lá na estrada de Damasco, né? Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, eles eram tidos como colunas da igreja, eles eram tidos como os principais da igreja, mas era uma igreja corrompida, é uma igreja que servia a Yahshua, a Cristo, a Jesus, né? Mas ao mesmo tempo, eles imputavam ao povo a praticar as normas da lei. Então, era uma igreja corrompida. E essa igreja corrompida, ela deu força. Ela cresceu, tomou força. Ela abafou, né, aquela igreja que foi dada para Paulo. Aquela igreja que o Espírito Santo falou que ia separar Barnabé e Paulo, né, para uma outra coisa. Barnabé e Paulo foi separado para quê? Para pregar a graça de Deus aos gentios. Mas essa igreja corrompida, ela criou força. Ela abafou a igreja de Paulo. Ela abafou. E até hoje é assim. Ela cresceu, né? Até hoje temos ela aí, se corrompendo a cada dia. Amém? Imputando aos crentes, ao povo de Deus, uma lei que não é para nós. É uma lei que era para os judeus passados. Não é para nós. Mas eles imputam isso na vida dos crentes de hoje. Não ensina a verdade, né? E o crente fica aí perdido, sem saber o que fazer. Então, Pedro, Tiago e João, tido como colunas, diz Paulo que estenderam a mão direita, a destra em algumas versões, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles aceitaram a ordem do Espírito Santo, mas não seguiram Paulo e Barnabé. A palavra diz: eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Circuncisos eram o povo da lei. Amém? Eles concordaram que Paulo e Barnabé deveriam ir para os gentios e eles, Tiago, Pedro e João, para os judeus. É o que acontece hoje. São duas igrejas separadas. E o povo não se dá conta disso. Duas igrejas separadas. Que uma
continua com os mesmos rudimentos, né, de Tiago, Pedro e João, dizendo que Cristo é o seu Senhor, mas praticando os rituais de Moisés. Então, o que acontece com a igreja moderna, a igreja evangélica moderna? Está em adultério espiritual, em prostituição espiritual, porque está servindo a dois senhor. Quando a Bíblia fala servir a dois senhor, não quer dizer servir a Deus ou ao diabo, não. Servir a dois senhor, servir Moisés e Jesus ao mesmo tempo, se prostituindo com isso a igreja. Amém? Mas por que eles não querem a verdade? Por que eles não querem a verdade? Porque a mentira é mais lucrativa. A mentira pode enganar o povo. A verdade não pode enganar o povo. A mentira vem da carne. A verdade vem do espírito. Não tem como enganar o povo. Você não tem como passar por cima, né, dos escritos das escrituras. Não mais. No passado sim, mas hoje não mais. Que o povo hoje acordou. O povo hoje está de olhos abertos. O povo hoje já está entendendo essa separação. O povo já está entendendo a separação. O povo está entendendo que quem está no sistema não está servindo a Cristo. Embora eles pensam, conscientemente, pensam que estão seguindo a Cristo, pensam que foram batizados em Cristo, mas na verdade não é. É mentira. É uma falsa conversão. É uma falsa conversão. 2 Coríntios 3, 15, 16, Paulo ensina para os coríntios e diz: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. O que significa ler Moisés? É se manter na liturgia levítica de Moisés. É ensinar ao povo a antiga Torá, a lei de Moisés, a Torá Moshe. Então, se permanecer em Moisés, ler Moisés, é se permanecer na Bíblia, na Torá. Ler o Velho Testamento e empregar isso na sua vida é ler Moisés. É o que o sistema religioso atual, o evangélico, estão fazendo. Estão lendo Moisés. Diz que o Cristo é o Senhor, diz que foram batizados no Cristo, mas é uma falsa conversão. Porque estão lendo Moisés, estão vivendo os rudimentos ensinados por Moisés. E Paulo diz: mas quando alguém se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Né? De fato, até o dia de hoje, quando é lido Moisés, um véu cobre os seus corações. Um véu cobre os seus corações. O véu de quê? O véu do entorpecimento. Um véu que não deixa você enxergar a verdade. Um véu que não deixa você ouvir a verdade. Quantas vezes as pessoas entram nas redes sociais e pelo menos isso acontece com o irmão André. As pessoas entram nas redes sociais e nos atacam, nos agridem com palavras, nos chamam de herege, de mentiroso, que estamos criando uma nova doutrina. Né? Porque não entende, porque está com um véu, o véu do entorpecimento, o véu que está encobrindo a mente deles, não deixando eles enxergar a verdade. Então Paulo diz: mas quando alguém se converter ao Senhor, então quer dizer que quem está lendo Moisés, quem está no sistema religioso, não são convertidos ao Senhor. O Senhor que significa o Cristo glorificado.
Vocês estão conseguindo entender isso? Quem está no sistema religioso atual, evangélico, não está convertido ao Senhor. É uma falsa conversão. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, quando o véu lhe é retirado, o que acontece? A graça começa a fluir. O conhecimento espiritual da graça começa a entrar no nosso ser. Nós passamos a entender que esses rudimentos da lei não servem para nós. Passamos a entender que não precisamos ir lá no monte buscar o Espírito Santo, porque ele mora dentro de cada um de nós. Amém? Passamos a entender que não precisamos de uma ceia, de um pão e um vinho, que é totalmente errado, porque era a Páscoa judaica, era um vinho kosher e um pão kosher, que significa que eram puro, né? Não é como é hoje. Hoje você compra um pão da padaria do seu Joaquim para fazer a ceia na sua igreja, compra um vinho lá no armazém do seu João para fazer a ceia, mas é um pão impuro, um vinho impuro, segundo a doutrina ensinada pela lei. E Paulo de Tarso, em Gálatas 2, 5, 6, ele nos diz: não nos submetemos a eles nem por um instante. Não nos submetemos a eles nem por um instante. Paulo está se referindo às colunas daquela igreja que eram homens religiosos, que imputavam aos gentios normas judaicas. Paulo está falando, não vamos nos submeter a eles, nem por um instante. E hoje o irmão André diz para vocês, meus amados irmãos que estão aí seguindo a graça de Deus, não vamos nos submeter ao sistema religioso evangélico atual. Não devemos ser parecidos. Não devemos ser iguais. Não devemos praticar os mesmos erros. Temos que ter coração, né? Coração aberto para o conhecimento da graça de Deus. Não coração de pedra igual eles, porque a gente fala as coisas, eles não procuram saber se é verdade, se é mentira. Eles já vão nos condenando, sem ter o mínimo conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras, do Evangelho. Não podemos nos submeter a eles. Amém? A palavra diz que Cristo, né, falando para, né, o seu discípulo, disse para eles a respeito dos escribas e dos fariseus, e dizendo para eles: vocês têm que exceder aos escribas e os fariseus. Amém? Exceder. Exceder o quê? O conhecimento deles, a sabedoria deles, as normas que eles imputavam ao povo. Ele falando, vocês têm que exceder aos escribas e fariseus. Nós temos que exceder, ou seja, nos superar, sermos melhor que os pastores evangélicos de hoje. Não nos submetemos, não nos submetendo às normas deles, porque as normas deles estão transgredindo tudo aquilo que Cristo veio para destruir. Cristo veio para destruir o templo, que era a parede de separação entre homem e Deus. Cristo destruiu. Cristo rasgou-se o véu da cegueira que encobria os olhos, para que os filhos de Israel não pudessem enxergar a verdade. Por isso que os evangélicos hoje, por mais honestos que sejam, pessoas honestas, pessoas que verdadeiramente buscam a Deus,
estão cegos, porque tem um véu do encobrimento, não deixando eles enxergar a verdade. E alguns pastores, não todos, existem muitos pastores honestos. Eu conheço muitos pastores que são honestos. Mas a maioria não quer ensinar para o povo a verdade. Existe um aí que diz para uma irmã aí, não ouve aquele irmão André não, porque ele é do diabo, irmã. Se ser do diabo é ensinar a verdade para o povo, é trazer a liberdade aos cativos, como Cristo diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, né, para pregoar o ano aceitável do Senhor e trazer a liberdade aos cativos. Cativos de quê? Cativos de prisão, prisão religiosa. Se ser do diabo é isso, então eu sou. Eu prefiro dizer a verdade do que fingir um ser, né? Um falso homem de Deus engravatado, né? Enganar, extorquir e roubar o povo. Vocês estão me compreendendo? Né? Daqui a pouco vão falar assim, irmão, é do diabo. Ele afirmou lá. Diabo não existe, amado. Diabo é um adjetivo humano. Diabo é um adjetivo para aqueles que são opositor. Vocês são opositores da cruz de Cristo. Vocês estão anulando a cruz de Cristo. Estão anulando tudo que Cristo veio fazer. Cristo derrubou o templo, vocês estão reconstruindo o templo a cada dia, com as suas normas, as suas religiosidades. Por isso que Paulo, aqui em Gálatas 2, 5, 7, diz: não nos submetemos a eles, nem por um instante. Não devemos ser igual a eles. Não devemos praticar as mesmas coisas que eles praticam, para que a verdade do Evangelho permaneça com vocês, para que a verdade do Evangelho não morra. Porque o sistema religioso hoje é maior do que o sistema da graça de Deus? Porque os homens se corromperam. Pregar a graça de Deus não é lucrativo. Pregar a graça de Deus não obtém um lucro nenhum com isso. Amém? Nós que vivemos da graça de Deus, vivemos de doação do povo. O sistema religioso depende do dízimo do povo. Um dízimo que não pode ser cobrado, que é antibíblico. Amém? Não existe nenhuma história bíblica em que Jesus pagou dízimo, em que Jesus cobrou dízimo, em que Paulo cobrou dízimo de alguém, ou se alguém pagou dízimo de Paulo ou dos apóstolos. Não existe isso na Bíblia. Isso era para os sacerdotes levitas, para os judeus. Era uma norma para os judeus. Cristo vivia de doação. Os apóstolos viviam de doação. Paulo vivia de doação. O povo se sensibilizava com o trabalho que ele estava fazendo e doava. Amém? Doava alimento, doava dinheiro. Então viver da graça não faz nenhum pastor rico. Viver da graça, nenhum pastor vai comprar iate, casa na praia, fazenda, avião. Não. Que viver da graça não te faz rico. Por isso eles se corromperam. Por isso eles se corromperam e não largam o osso. Porque eles estão no negócio lucrativo. E Paulo está dizendo: não nos submetemos a eles, nem por um instante, não vamos copiar eles. Não vamos ser iguais a eles, para que a verdade do Evangelho permaneça com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que era então não faz a diferença para mim? Paulo está se referindo a Tiago, Pedro e João, que eram considerados colunas da igreja, né? Deus não julga a aparência de ninguém. Tais homens influentes, ou que se achavam influentes,
não me acrescentaram nada. Paulo, quando recebeu a graça de Deus, foi lá ter com esses homens. Esses homens não acrescentaram nada para eles. É o mesmo que, vou te dar um exemplo. Hoje, uma pessoa vem e convida você para ir para uma igreja evangélica. Você muitas vezes já veio de lá. A maior parte das pessoas que me ouve já veio de lá. Amém? Então, já conhece aquilo lá. Não tem nada de novo para acrescentar lá. Eles não vão te acrescentar nada de novo. Mas se o André te chamar para a graça de Deus, eu tenho mil coisas novas para te acrescentar para você. Coisas que você nunca ouviu falar. Porque aí no sistema religioso, jamais você vai ouvir falar, que eles jamais vão ensinar isso para vocês. Então, tais homens influentes, Tiago, Pedro e João, diz Paulo, não acrescentaram nada para ele. Não lhe mostraram nada de novo. Né? Em Gálatas 2, 11 e 14, nós vemos aqui uma certa discussão entre Paulo e Pedro. Paulo, o apóstolo da graça de Deus. Pedro, o apóstolo, né, da lei, do sistema religioso daquela época, o mesmo sistema religioso de hoje. E Paulo diz aqui, Gálatas 2, 11 e 14, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pedro estava ali com uma atitude condenável e Paulo diz, eu o enfrentei face a face. Pois antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Porém, quando eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então Pedro estava ali no meio dos gentios, comendo no meio dos gentios, participando das coisas dos gentios, ouvindo ali a palavra de Paulo, que Paulo pregava para os gentios. Quando chegou alguém ali da parte de Tiago, o povo da lei, quando fala que circunciso significa o povo da lei, diz Paulo aqui que Pedro meteu o pé, saiu fora, separou, afastou-se dos gentios, temendo o povo da lei. E diz que os demais judeus também se uniram a ele nessa, diz Paulo, hipocrisia. De modo que até Barnabé se deixou levar. Barnabé seguia Paulo para tudo quanto é lugar. Barnabé e Paulo foi separado para pregar a graça de Deus. E a hipocrisia era tanta do povo da lei que Barnabé se corrompeu. Porque eles usam a Bíblia, eles têm uma persuasão, e se você se deixar levar pela persuasão, eles te enrolam. Amém? Muitas vezes eles usam o medo, usam o diabo, usam o inferno, a perda de salvação, usa de persuasão em cima, né, dessas palavras antibíblicas para segurar você dentro da igreja, para que você tema e seja mais um gado no curral, preso, com a mordaça ainda nos olhos, para não olhar nem para um lado nem para o outro. Igual ele diz, olha, cuidado com esse irmão André aí, porque está querendo botar a mordaça na mente do povo. Amém? Então, a persuasão foi tão grande que até Barnabé se deixou levar. Diz a palavra aqui. E Paulo diz que quando vi que não estavam dando de acordo com o evangelho, com a verdade do evangelho, declarei a Pedro,
diante de todos. Paulo está falando. Eu falei para Pedro diante de todos. Você é judeu, Pedro, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentil a viverem como judeus? Como os pastores hoje podem obrigar o povo de Deus, os crentes, a viverem como judeus? Porque subir no monte era coisa para judeu. Porque o evangélico não precisa subir no monte e buscar o Senhor, porque o Senhor vive dentro de nós hoje. Amém? Não precisamos praticar a Santa Ceia, porque a Santa Ceia é o conhecimento da palavra em graça que estamos fazendo aqui agora. Estamos aqui agora ceando conhecimento para o Espírito. Essa é a verdadeira Santa Ceia. Amém? Não precisamos nos batizar nas águas, porque o batismo em água era batismo de arrependimentos para os judeus. Porque os judeus precisavam se arrepender, porque eles transgrediam a Deus, não os gentios. Os gentios não tinham obrigação nenhuma de viver na lei, então eles não poderiam transgredir a Deus, mas os judeus transgrediam. Então o batismo de arrependimento era para os judeus. O nosso batismo, Cristo já fez lá no madeiro. E Paulo diz, acaso não sabeis que todos vós que foste batizado, foram batizados na morte de Cristo lá no madeiro? Já nascemos batizados, meu irmão. Não precisamos do batismo em água. E batismo em água era de João Batista, da lei, para os judeus se arrependerem das suas transgressões. Então Paulo está falando, temos que ser diferente. Então um dia aí, um irmão aí, eu não sei o nome do irmão, não sei. Nós apenas conversamos ali na rede social e ele me condenou por simples fato de eu estar com um cordão de prata no pescoço. Até tirei aqui, ó. O cordão está aqui. Eu estava com um cordão de prata no pescoço, uma pulseira de prata que eu tenho aqui, cabelo grande, né? Bigodinho, barbinha aqui. Ele me condenou por causa disso. Você, pastor, usando cordão de prata, usando pulseira, cabelo grande, né? Estava me condenando. E o que a Escritura fala? Não devemos julgar, não devemos fazer falso testemunho. E essas coisas todas eles esqueceram. Está entendendo? A palavra de Deus não é importante para eles. O importante para eles é julgar o povo. Amém? Então, por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Que uso mesmo cordão, uso mesmo pulseira, e tenho cabelo grande mesmo, eu gosto. Eu me acho bonito, eu acho lindão assim. O bigodinho. Por que eu sou assim? Eu não uso terno, não uso gravata, porque eu quero ser diferente desse povo. Eu quero ser diferente desse povo. Eu não quero me submeter às mesmas normas desse povo. Que as pessoas não têm que olhar a minha aparência, porque aqui a palavra diz, a partir de agora, ninguém mais conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que eu falo segundo o Espírito é verdade? O que eu falo segundo o Espírito te agrada? E se já te agrada, vai dando like aí. Se te agrada, se você está me vendo pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva aí. Amém? Para ajudar nós aí. Continuar dando esses conhecimentos para vocês. Então Paulo está falando assim, você é judeu, como você vive como gentil? Como você quer obrigar a gentios a viver como judeus? Como os pastores querem obrigar evangélicos que não são judeus, né? Embora a Bíblia diz que não tem mais
judeu, não tem mais gentil, não tem mais grego, mas figurativamente somos gentios. Figurativamente somos gentios. Porque gentil significa, no hebraico, significa goim, significa estrangeiros. Se você não é um cidadão de Israel, você é um estrangeiro. Então você não pode pegar as normas da lei lá judaica para atribuir elas, imputar elas a estrangeiros, a gentios. Foi traduzido no grego aqui como gentios. A palavra é goim, no hebraico. Então Paulo está falando, você é judeu, mas vive como gentil, porque ele estava vivendo ali no meio dos gentios. Quando o povo da lei chegava, ele fingia que era santinho e se afastava dos gentios. Então Paulo está dizendo, você é judeu e vive como gentil, e não como judeu. Como, portanto, eles chegaram, você agora quer obrigar a gentios a viver como judeus? Como vocês, pastores evangélicos, quer obrigar o povo de Deus, que não é judeu, a praticar a lei de Moisés, a praticar normas judaicas? Como pode isso? Então temos que entender, abençoado, que existem dois pactos aí. No tempo de Paulo, tinha dois pactos se cruzando. E hoje, no nosso tempo, parece que, as coisas estão voltando à tona. Porque existem dois pactos ainda se cruzando. Embora o pacto da lei testamentariamente já foi encerrado, mas os evangélicos a cada dia estão construindo esse pacto novamente. O templo já foi destruído, mas os evangélicos estão a cada dia erguendo o muro novamente, separando o povo de Deus. A graça junta todos os povos a Deus. Sistema religioso evangélico atual, que é o mesmo vínculo doutrinário de Tiago, Pedro e João, separa o homem de Deus. Você só é de Deus se estiver dentro da igreja. Amém? Se você só é de Deus, se você seguir todas as normas do pastor, se você não deixar de congregar, na graça de Deus você é livre, meu amado, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Amém? Então o pastorzinho falou aí, na minha igreja você não prega. Eu tenho liberdade, meu irmão. Eu tenho liberdade, porque eu não ando segundo a carne, eu ando segundo o Espírito. O meu conhecimento, entendeu? Que eu tenho não é meu, é Deus que me dá. O conhecimento que eu tenho, que eu estudei lá, não serve para nada na graça de Deus. O que eu tenho hoje é a visão, a mente de Cristo que Deus me deu. E minha aparência não importa nada para ninguém. O que importa é se eu estou falando do que é do Espírito e não da carne. Amém? E Paulo diz aqui em Gálatas 2,16, sabemos que ninguém é justificado pela lei. Amém? Vocês aí que estão evangélicos, servindo a norma da lei e acham que tem que praticar toda aquela norma da lei. A Bíblia está falando aqui, Paulo está falando para os Gálatas, ninguém é justificado pelas normas da lei. Ninguém é justificado por esses rudimentos que você pratica. Ninguém é justificado ceando todo o primeiro domingo do mês. Ninguém é justificado batizando na água, do batismo de João Batista, na água da piscina do pastor. Ninguém é justificado por isso. Ninguém é justificado subir no monte buscando o Espírito Santo. Ninguém é justificado por isso. Ninguém é justificado fazendo um jejum. E várias outras coisas mais, várias outras normas. Ninguém é justificado por isso. Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. A palavra diz que buscarei adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Por isso que pela graça sois salvos mediante a fé.
não por obras meritórias. Somos salvos pela graça de Deus, pelo conhecimento da graça de Deus. Não por coisas que fazemos, não por obras meritórias. Amém? Não somos salvos pelo que eu faço ou deixo de fazer. Eu sou salvo pela graça de Deus, pelo amor de Deus, que aprove a Ele revelar para mim, aprove a Ele a revelar para vocês que estão me ouvindo aqui. Amém, abençoados? Então é isso aí, amados. É a diferença aí do sistema religioso atual, que é o mesmo vínculo doutrinário de Tiago, Pedro e João, né? E o que nós pregamos, a graça de Deus que nós pregamos, ela vem, né, direto do Cristo glorificado, que foi dado a Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Amém? E ali Paulo se converteu, passou a aprender com o próprio Cristo e aprender e ensinar e a fazer seus próprios discípulos. Amém? Tiago nunca se converteu ao Evangelho da graça de Deus. Pedro se converteu à graça de Deus bem já no finzinho da vida dele. Pedro se converteu à graça de Deus mais ou menos em 60 até 68, que ele foi morto em 68. Amém? João também se converteu ao mesmo tempo de que Paulo, e João foi o último apóstolo, né, a morrer. Morreu na ilha de Patmos, né? Então, os evangélicos que estão aí não sabem fazer essa separação, né, da lei e da graça, querem misturar os pactos, quer dizer que Cristo é o seu Senhor, mas pratica as normas de Moisés, estão em adultério espiritual. A igreja em adultério. A igreja em prostituição religiosa. Então nós, da graça, viemos aqui para isso. Para reformar o sistema. Amém? E não nos submeter aos mesmos jugo de escravidão que eles se submetem. Paulo diz aqui, não devemos nos submeter. Gálatas 2, 18, 19, para terminar. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Cristo veio destruir a lei, revogar a lei, né? Porque por causa da liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos libertou por quê? Para termos liberdade. Mas se eu torno a construir aquilo que Cristo veio destruir, me torno transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então não devemos tentar reconstruir aquilo que Cristo veio destruir. Amém? Porque devemos morrer para a lei. Amém? Para vivermos para Deus. Amém, amados? E às 17 horas, participe aí também, amado, da minha live. Amém? Se não são inscritos no meu canal, se inscrevam. Para ajudar a gente a levar esse conhecimento a mais pessoas. Não esqueça de dar like. Se já são inscritos, indique mais pessoas para se inscrever. Eu peço para vocês que ajude a gente levar esse conhecimento a mais pessoas. E o like é importante. O like mostra para o YouTube que vocês estão se agradando pelo que está ouvindo. Que o vídeo está agradando vocês. Então, fico por aqui, meus amados irmãos. Declaro a mente de Cristo ativado em cada um de vocês, para que você venha entender e compreender todas as coisas que foi falado aqui. Ouve esses vídeos 2, 3 vezes, pega suas Bíblias e acompanhe nas suas Bíblias, né? Para não dizer que é invenção do irmão André, acompanhe aí nas suas Bíblias aí,
Amém? E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz.